Olá, quadrinhosofistas! Sou o professor Edgar, filósofo, e hoje nós vamos falar sobre esta obra, Relatórios Horta, uma obra de homenagem ao grande Otacílio de Assunção Barros, ou simplesmente Ota, quadrinista e editor de quadrinhos. O Ota, ele é aquela figura dos quadrinhos nacionais que você não pode passar por qualquer estudo sobre a história dos quadrinhos no Brasil sem conhecer o Horta, tanto a sua obra quadrinística quanto a sua carreira enquanto editor, editor inclusive da maior revista de humor do século XX a ser publicada no Brasil, que é a revista Mad, no, que apesar de ser uma revista que trazia conteúdo vindo dos Estados Unidos, aqui no Brasil quase 50% do que ela publicava era de quadrinhos nacionais, inclusive os famosos relatórios OTA, pois o OTA abrasileirou a revista, né, quando ela chega aqui no Brasil. O que, inclusive, foi o que tornou a revista o sucesso que ela foi aqui no Brasil como revista de humor. Mas além disso, o Otto editou Faroeste, como o Chat, por exemplo, e editou muitas revistas de terror, abrindo um grande espaço para os quadrinistas brasileiros, principalmente aqueles que produziam terror. Se você quer conhecer a vida, mas a obra também do Otto, principalmente a obra, já que esse livro, o Relatório Otto, ele é um livro que traz a obra do Ota e organizado de acordo com aquilo que seria uma organização feita pelo próprio Ota. Gente, é incrível esse livro. Eu vou mostrar ele após a vinheta aqui no vídeo. E eu tenho certeza que quando você terminar de assistir o vídeo, você vai querer ter esse livro aí na sua estante. É um livro indispensável para todo pesquisador, mas também para todos que querem conhecer sobre a história dos quadrinhos no Brasil, tanto de quadrinhos brasileiros quanto a história dos quadrinhos como um todo no Brasil, principalmente ali na segunda metade do século XX, pois essa história, inclusive publicações Bonelli ou publicações de humor, de terror, está intrinsecamente ligada a o Ota, seja como editor, seja como produtor de histórias em quadrinhos. Então vamos lá. Então vamos lá, quadrinhosofistas. Antes de tratar propriamente da obra que nós vamos tratar hoje, né, do livro sobre o Ota, eu procurei nos meus arquivos e durante muito tempo eu mantive, e mantenho até hoje, na verdade, pastas com recorte de jornais sobre diversos assuntos. Da época que eu comprava jornal regularmente, eu inclusive trabalhei como entregador de jornal, e eu procurei nos meus arquivos essa matéria que eu guardei sobre o Ota. Lógico que hoje em dia você vai achar isso na internet, mas eu continuo guardando esses arquivos. Aqui, ó, a gente tem o Ota na casa dele. Olha aqui, ó, né? Ele era conhecido justamente por guardar tudo. E isso vocês vão ver tem um pouco no livro. Então tinha essa matéria aqui sobre o Ota. Eu recortei, aqui está falando, a Ota nasceu no Rio de Janeiro em 54, né? Essa matéria antes do falecimento dele, né? Aqui está falando, ele foi editor da revista Med, da editora VEC, depois na editora Record, depois na Mitos e na Panini. E escreveu um livro sobre os quadrinhos do Carlos Zéfiro. E aqui uma matéria assinada por Ivan Finotti, justamente comentando questões do Ota. Ele tem uma outra página, agora vai fazer o barulho do jornal virando, né? Acho que não está todo mundo acostumado mais com esse barulho. E justamente o título da matéria é Colecionador Obsessivo, Editor Vive em Casa Soterrada de Gibis. Aqui do lado tem as capas das várias versões da Mad, a Mad pela Record. Depois aqui, eu acho que essa versão aqui já era a Mad, depois pela Mitos e depois pela Panini, ou as duas pela Mitos.
aqui já é o Horta, né? Quando ele começou a autopublicar, então, os seus gibis, você está hipnotizado, compre esse gibi. Fala um pouco de um possível filme que seria lançado com a biografia, com um documentário sobre o Horta, até onde eu sei, esse documentário nunca foi lançado. Fala de um jogo de videogame sobre a história do Brasil, ó, que o Horta teria, que o Horta estava produzindo, inclusive é um dos temas da reportagem. Eles brincam, inclusive com isso, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Fala assim, ó, Horta anda bem preocupado esses dias. Sua reputação de maluco, nojento e grosseirão que não toma banho, duramente construída após 30 anos à frente da edição brasileira da revista de humor Mad, está em jogo. Tem gente achando que ele está virando bonzinho. Justamente porque ele estava trabalhando, então, nesse jogo, aqui que era um jogo, né, para crianças, tá? Esse jogo que aparece aqui, um jogo sobre a história do Brasil. Que ele falava, inclusive, que estava bastante entusiasmado com essa produção. Isso nos diz muito sobre o Ota, porque o Ota realmente foi esse cara. Né? Eu vou virar aqui o gibi só para aparecer aqui o Ota. O Ota foi esse cara que produziu arte, história em quadrinho, foi editor, foi cartunista, produziu história em quadrinho, escreveu roteiro durante a vida toda. Então, ele fez de tudo, né, o Ota. Inclusive, trabalhou depois também com animação e tudo mais. Então, esse multi-artista e editor de quadrinhos brasileiro. E em muitos momentos aqui eu vou falar gibi, tá? Eu cresci usando a palavra gibi, até hoje eu falo a palavra gibi, acho que é como nós brasileiros tratamos quadrinhos, né? O nosso o nosso nome para histórias em quadrinhos. Lógico, histórias em quadrinhos também é brasileiro, mas nós temos aí dois nomes, né, para histórias em quadrinhos, que um é história em quadrinho, o outro é gibi. Não vejo problema nenhum da gente utilizar os dois. Então vamos lá. Ó. Então, Arquivo Ota, um mergulho na mente mais maluca da HQ brasileira. E é interessante que os autores do livro e organizadores desse compêndio da produção do Horta, o Bruno Porto e o Marcelo Martinez, eles resolveram seguir, né, na própria elaboração do livro, essa questão mais amalucada mesmo do Horta, né? Então, é um livro bastante interessante também. O próprio livro é uma obra de arte, né? Inclusive, o Marcelo Martinez, né? Eu acompanho o trabalho dele porque ele é chargista do Canal Meio, que é um canal que eu costumo acompanhar. Que também tem lá você tem uma vez por semana, na quarta e nos sábados, eles entregam, né, um material lá de reportagens sobre política, cultura, etc. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. Então, esses aqui são os arquivos OTA. A gente já começa que tem desenhos do OTA já na capa. Todas as capas têm desenho. Né? Aqui um dos personagens do OTA, um personagem bastante polêmico, inclusive, né? Ele chegou a receber, depois vai relatar aqui no livro, uma, uma repreenda, né, da Associação de Pessoas com Deficiências por causa desse personagem. Você tem fotos do Ota criança e a produção do Ota enquanto criança, tá? Eu vou tentar aqui colocar na luz mais confortável aqui para vocês conseguirem ver. Aqui Ota, Bruno Porto e Marcelo Martinez. Olha aqui que interessante, né? Você tem todos os dados do livro, como aparecem em todos os livros, né? Os dados de referência, né? Editora, o acervo onde foi pesquisado, fotografia, design, tudo mais, né? E também os financiadores do Catarse. Começa aqui e termina lá na última página, mas foi tudo feito em uma página do Ota, né? Achada no acervo do Ota. Então, mesmo onde estão os dados catalográficos do livro, esses dados aparecem também
num, em um material do próprio Ota, né? Que ele guardava lá na imensidão das coisas que ele mantinha no apartamento. Né? Aqui você tem uma cartinha do Maurício de Souza. O Ota mandou uns gibizinhos que ele fazia à mão, uns pequenos gibizinhos. Na época não se usava o conceito fanzine ainda, né? Então o Maurício de Souza responde assim para o Ota: vi seus livrinhos e seus desenhos, tudo muito bonito e imaginoso, parecido até com os livrinhos que eu fazia quando tinha sua idade. Gostei. Tenho certeza de que seremos colegas muito em breve. Continue treinando, treinando bastante. Aqui então você tem um incentivo do Maurício de Souza para que o Ota entre na carreira de quadrinista, né? E foi exatamente o que ele fez isso. O Ota tinha 11 anos. Imagina uma criança de 11 anos receber, né, uma cartinha como essa, né, do Maurício de Souza, que já na época estava ali produzindo, né, na sua Turma da Mônica, o quanto de incentivo isso era. Né? Aí depois o Ota ele acaba arrumando um trabalho na editora Ebal. Vocês sabem que a editora Ebal ela concentrou boa parte da produção de quadrinhos, inclusive de quadrinhos brasileiros, naquela época. Essa época, né, os anos 50, 60, 70 no Brasil, era uma época de muita efervescência de quadrinhos nacionais e de publicação também de quadrinhos estrangeiros. Você tinha várias grandes editoras produzindo quadrinhos. Né? Então, e quadrinhos vendiam muito no Brasil. Não é que nem hoje, que é um mercado que basicamente hoje está restrito aí a uma ou duas grandes editoras um pouco maiores e o resto tudo é editora de catarse, né? Mas não, nessa época você tinha realmente editora que só sobrevive por causa do catarse, né, de financiamento coletivo. E aqui o Ota já aparece num quadrinho, nesse quadrinho intitulado chamado Geral. Eu já li esse quadrinho, eu acho que eu tenho ele na minha coleção ali, mas eu não fui procurar. Ou eu tive, em algum momento, me desfiz, né? Assim, ao longo da vida, às vezes eu me desfiz de uma ou outra coisa da minha coleção para pagar boleto, né? Às vezes é necessário. Eu me desfiz de alguma ou outra, né? Eu lembro que uma época foi na faculdade, quando eu precisava comprar alguns livros de filosofia na época, e em outros momentos da vida eu acabei vendendo algumas coisas. Mas eu lembro, eu já li esse gibi em algum momento, aparece diversos personagens, né? É considerado aí até o pessoal daquele canal Pipoca e Nanquim, né? Gravaram um vídeo falando que é o maior crossover de personagens que já existiu. Né? Na verdade, eles vão aparecendo na gráfica da Ebal, era uma forma da Ebal mostrar a sua gráfica, que era uma das melhores, maiores acho que da América, acho que era a maior da América Latina na época. Aqui tem Olá, amiguinhos, né? Eles estão apresentando então o, o livro, falando justamente que esse livro não é uma biografia do Ota, é mais uma apresentação da produção do Ota. E segue o jeitão do Ota, assim, aquele jeitão, digamos assim, entre aspas, mais desorganizado. Tanto é que o livro não tem índice, ele não tem nem paginação, tá bom? É uma tentativa dos autores se aproximarem, digamos assim, do próprio modo de funcionar da cabeça do Ota. E aqui do lado, ó, tem dois personagens andando. Deixa eu ver aqui o livro para vocês verem. Tá vendo? Acho que dá para ver. A câmera não vai mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dois personagens andando. Eu vi que eu posicionei a câmera. Vou colocar de assim. Aí vocês estão vendo, né? É o Ota e o Aragonês. Para quem conhece, né, quadrinhos satíricos, ele tem um quadrinho que ficou bastante famoso no Brasil, Aragonês Destrói Conan. Esse é bem interessante. E eles falam, inclusive, que aqui vai sair vários cartoons do Ota, né? Que era um humor dos anos 70, 80, 90, e que nem sempre esse humor é o humor que a gente tem hoje. Né? Pode, às vezes, alguns desses cartoons pode ter um humor, digamos assim, mais problemático para nós hoje. Mas é que fazia parte do humor da época.
Aqui a gente descobre por essa carteirinha aqui da universidade que o Ota cursou a faculdade de Economia e Administração. Tomando água aqui com medo de não cair nenhum pinguinho no livro, né? E aqui tem os primeiros quadrinhos do Ota. Inclusive, já aparecia ele meio como personagem, né? Como vocês estão vendo. Vou ler um aqui para vocês verem aqui já como que o Ota tinha aquele humor ácido, né? Ó, eu estou lendo esse aqui. Ó. Acho que eu não deveria ter vendido a minha própria mãe por 30 cruzeiros. Afinal, isso não se faz. Mãe só tem uma. Acho que eu poderia ter cobrado 60. E aqui vai vários, então, tiras do Ota. A gente vai seguindo aqui as tiras dele. Aqui é a primeira revista que o Ota editou. Os Birutas. Aqui, ó, Os Birutas, primeira revista. Aqui a gente tinha... Ele já publicava, né, como as suas tiras, o que a gente chamaria hoje de fanzine, mas aqui é a sua primeira revista. Até estilos diferentes de arte. Então, vários quadrinhos do Ota. E agora aqui, então, a partir de 73, eles vão comentar que o Ota sai da editora VEC, por onde ele ficou 8 anos. Desculpa, ele sai da Ebal e vai para a editora VEC. E na editora VEC, como editor, ele vai ficar quase 8 anos sem produzir quadrinhos próprios. Então ele vai ficar um tempão lá sem produzir quadrinhos próprios. Mas chegou a colaborar com algumas revistas, né, em muito menor intensidade do que ele publicava antes, como a Roleta, Mosca e Vírus. Aí aqui tem a Roleta, aqui tem a contracapa, né, e a apresentação da revista Vírus, inclusive o editorial, né, o prefácio escrito pelo Moacir Cine, que é um grande conhecedor de quadrinhos no Brasil, né, um grande especialista em quadrinhos, e mais algumas caricaturas do Ota. Sempre com aquele humor, né, dele, que nem aqui, ó, você tem, a mulher está na frente do túmulo, né, e ela vai e fala, não te falei, Afrânio, um dia você ia acabar conseguindo a sua casa própria, que é o túmulo, né, aquele humor ácido. E aqui vai começar então a falar da parte, né, do Ota como editor. E eles resolveram colocar do Ota aqui como editor justamente aquela parte da revista, né, que apresenta o editorial da revista, né, a apresentação do editorial, tudo mais. Aqui a gente tem da revista Diabolique, Eureka, né, o Fantasminha. Interessante, agora eu quero falar sobre isso, porque eu conheci o Ota pela primeira vez justamente por esses editoriais, por essas apresentações das revistas. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a revista, uma das minhas revistas da minha coleção da Diabolique, que é um personagem italiano, ele é um assaltante, né, de joias italiano, né? Ele e a Eva, que é a esposa dele. E aqui no final, onde você tem o recordatório, né, onde você tem as informações sobre a revista, a gente vê aqui, né, editor Otacílio de Assunção Barros, que é o nome do Ota. Mas se você vai folheando a revista aqui, tem uma parte com tirinhas de humor, e aqui a gente tem uma tirinha de humor que é do Ota. Aquela carinha que o Ota assinava algumas, né, você tem. Já conseguimos fazer o suspeito confessar, delegado. Agora, o que fazemos com o corpo? Então, aquele humor do Ota. Então, tem aqui, né,
tem uma tirinha do Horta, né? Na revista de Abolic. E nessas revistas também, o Horta costumava escrever os editoriais. Por exemplo, o Horta foi quem editou no Brasil um personagem que eu leio muito, um personagem que eu acho estupendo, que é o Mr. No, que é esse personagem aqui. Também aqui é o número 1 do Mr. No, né, da minha coleção. E aqui você tem justamente o editorial assinado por Otacílio de Assunção, o Horta. Ele começa o editorial: bem-vindos ao mundo de Mr. No. A partir de agora, todos os meses, vocês passarão a acompanhar as aventuras de mais um personagem saído da imaginação de Genolita, pseudônimo de Sérgio Bonelli, o mesmo autor de Zagor, também publicado pela Record na época. E ele vai contar um pouco da história do Jerry Breck, que é o Mr. No, como vai ser a publicação da revista e tudo mais. O Horta, ele era um exímio conhecedor, né, de histórias em quadrinhos. Então, na época, eles publicavam também Zagor. Então, o Horta foi por essas revistas que primeiro eu conheci o Horta, né, como editor. Bom, então você tem todas. Aqui você vai conhecendo, então, justamente, né, por essa carreira como editor do Horta. Eles comentam, o Horta editou Eureka, né? Mas o Horta é mais conhecido mesmo por aquela que foi a grande revista que ele vai editar depois, que é a revista Média. Mas ele também editou Espectro, ele editou muita revista de terror, vai comentar bastante aqui no livro sobre isso. O Chat, eu esqueci de pegar, eu tenho a coleção do Chat, eu esqueci de pegar, do Chacal também, que é Faroeste, né? Os dois vocês sabem que acompanham o canal, que eu gosto bastante de Faroeste. E o Chat, ele é o Tex, né? É o Tex brasileiro. Então, e aqui tá, redação, diretor, Otacílio de Assunção Barros, né? Na revista Chat. Então, são personagens que o Horta, né? Que o Horta tem a ideia e repassa aí para outras pessoas fazerem, né? Esses personagens. Aqui, quer ver? Ó, em 1979, na sequência, estrearam títulos como História do Faroeste, em 1990, Chat e Chacal, em 1980. Antes de ganhar o título próprio, Chat foi publicado em Ken Park, História do Faroeste. O personagem foi encomendado por Otto aos irmãos. Aí ele encomendou, né? Aí sempre aparece aqui uma cabecinha do Otto, e essa parte que está marcado, né, como se fosse uma caneta marca-texto aqui, ela é justamente as falas do Otto. Eu estabeleci as diretrizes das histórias. E aí depois os autores tinham que seguir aquelas diretrizes. Aí outro também, o personagem foi o Chacal. Aí ele fala que o roteirista escolhido foi o Antônio Ribeiro, que escrevia livros de bolso do mesmo gênero para editoras Monterre e Cedíber. O nome Tony Garcia foi emprestado de um pseudônimo com o qual ele assinava esses bons livros. Os bons livros eu já apresentei numa live aqui no canal. Tá? São aqueles livrinhos pequenininhos de faroeste. Eu comecei como leitor lendo aqueles livrinhos de faroeste. Na época você tinha livros de faroeste, os chamados bons livros, mas você tinha também uma coleção chamada HH, que era uma coleção de livros de guerra. Você tinha coleção de livros ZZ7, que era os livros da espiã Brigitte Montfort, se eu não me engano, assim, li muito disso, né, que tinha as histórias de espionagem, e você tinha o faroeste, mas você também tinha ficção científica. Alguns desses livros eram realmente traduções, eu acho que os da espiã Brigitte Montfort eram realmente traduções, outros, muitos, eram livros escritos por brasileiros, as chamadas pseudotraduções. O que são as pseudotraduções? São traduções que eram feitas por... quer dizer, não são traduções, são livros que eram escritos por brasileiros que assinavam com pseudônimos anglo-saxões para passar a ideia de que foram escritos por norte-americanos, mas que na verdade tinham sido escritos por brasileiros. Então eram pseudo-traduções. As pessoas achavam que estavam comprando um livro de faroeste
escrito por um autor americano, e estava comprando um livro de faroeste escrito por brasileiros, né? O Luquete, por exemplo, foi um dos autores que escreveu muito desses livros. Tem aqui uma live sobre o Luquete no canal. E depois vem a MED, né? Assim, o OTA vira OTA muito em decorrência da MED, né? Ele passa a ser conhecido muito na MED, e aqui você tem, eu vou folhear os quadrinhos que vai aparecendo na MED, porque esse é um livro, pessoal, esse é um livro que você tem que ter em mãos, assim, isso é um tesouro, esse livro é um tesouro. Todo colecionador de quadrinhos, todo colecionador estudioso de quadrinhos, interessados em quadrinhos, precisa ter esse livro na sua coleção. Realmente, aqui, inclusive, você tem o Ota também, era um roteirista, e você tem os roteiros deles aqui para o Recruta Zero, que são os roteiros do Recruta Zero, e também do Gibi dos Trapalhões. Ele também escrevia roteiro para os Trapalhões, aqui, ó. Para os Trapalhões, o Gibi dos Trapalhões. Teve uma época que muitos artistas de televisão, né, para quem não está, para essa nova geração da internet, mas teve uma época de televisão, muitos artistas de televisão ganhavam quadrinhos, a Xuxa, os Trapalhões, e até personagens assim como o Gugu, o Faustão, né? Talvez muita gente nem sabe do que eu estou falando, né? Mas procura aí na internet, são apresentadores de TV famosos na época, Angélica, ganharam quadrinhos. Esses quadrinhos, então, e aqui já são aqueles quadrinhos mais a quadrinhos adultos, né, do Ota. Que é esse quadrinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu fechar aqui. Mas eu vou tentar mostrar para vocês sem mostrar, né? Aí vocês leiam aí a palavra, que eu também não vou falar, porque, bom, vai dar para vocês entenderem aqui pelo tanto que eu vou mostrar. Tá? Aqui. Que é esse quadrinho aqui. Isso é um fanzine adulto do Ota. Tá? Assim, não dá para mostrar muita coisa. Tá? E o Ota, então, distribuía esse fanzine. O Ota fazia esse fanzine, que eu mostrei para vocês como fanzine. Eu não sei o quanto não corre o risco de dar problema, de mostrar esse tipo de material, né, no YouTube, então vou evitar. Tá? Aqui já são mais novamente a produção de tira do Ota, né? Vavá, o Ceguinho. Aqui eles relatam que isso deu um problema para o Ota com o núcleo de integração dos deficientes, que mandaram uma carta para a Folha de São Paulo para poder parar de publicar essa tira, que eles consideraram que essa tira era ofensiva. Então, né, Vavá, o Ceguinho, aqui você tem as tiras. Eles colocaram bastante dessa tira aqui. Aqui, inclusive, um cartoon que é muito presente, que pode ser, olha, como o cartoon, muitas vezes, ele é atemporal, né? Chega o político aqui e grita Brasil, e responde Brasil com Z, né? Com a bandeira dos Estados Unidos. Imagina quem poderia ser esta pessoa, né, que fala Brasil, mas na verdade está esperando o Brasil com Z. Quem poderia, né? Quem poderia ser essa pessoa hoje, no Brasil de hoje? Quem poderia, que fala em nome do Brasil, mas na verdade é o Brasil, mas na verdade está falando em nome dos Estados Unidos, né? Quem poderia, né? Uns patriotas por aí, quem poderia? Então aqui vai mostrar. E depois chegamos aqui mais falando sobre a carreira do Ota na frente da revista Med. A carreira do Ota na revista Med é uma carreira tanto como editor, né, como produtor de quadrinhos, os famosos relatórios Ota. E, inclusive, eles relatam aqui, os autores, que o Ota chegou a ter problemas com as capas da revista Med daqui, porque, né, a gente teria um humor um tanto quanto diferente do humor norte-americano, né? Lá você tem um público mais conservador do que era o público brasileiro. Então, por vezes, o Ota tinha que explicar
o humor dele. Esse quadrinho aqui, inclusive, que é o Ota aqui com a princesa e ele como um personagem mítico, eu lembro de ter lido este quadrinho. Eu lembro de ter tido essa edição da revista. Eu lembro de ter tido. E tinha os famosos encalhes. Aqui tem o Ota marcando os encalhes, né, uma nota que os autores colocaram aqui do livro, dos encalhes, e que depois era publicado. Isso era muito comum no Brasil. Tá? O que acontecia muitas vezes? Você juntava 4, 5 revistas que estavam encalhadas, faz 3 na média, até revistas como Sociologia, né? Tem uma revista chamada Sociologia, hoje já não existe mais. Às vezes eles publicavam assim, pegavam, faziam uma nova capa, colava as 3 edições numa só e publicavam uma coisa. E às vezes a gente comprava, vinha uma que já tinha, mas vinha uma que você nunca tinha lido, você aproveitava para ler uma ou duas que você nunca tinha lido, e tinha uma ali no meio. Algumas pessoas às vezes destacavam, sempre não dava muito certo, mas... E aqui tem uma carta do Angeli para o Ota, né, que estava ali, então, editando o Bob Guspe na Folha de São Paulo. Que depois eu vou trazer aqui para vocês um outro livro que fala sobre esses personagens aqui no nosso Quadrinhosofia. Aqui, deixa eu tampar essa figura aqui para não dar problema. Né? Aqui fala do livro do Ota sobre o Carlos Zéfiro, tá? Sobre os catecismos do Carlos Zéfiro, que o Ota produziu, um livro teórico que o Ota produziu sobre os quadrinhos do Carlos Zéfiro. Mais quadrinhos do Ota, que já publicado no Jornal do Brasil. E essa fase assim, do Ota, ó, vários personagens que o Ota... Tem muito quadrinho aqui publicado, tá? Vou passar aqui os quadrinhos. Até que o Ota foi demitido também do Jornal do Brasil. Diz que é porque um dos personagens dele teria fazido sátira com um psicanalista bem conhecido, ele foi demitido. E aqui o Ota como candidato. O Ota foi candidato pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, a vereador no Rio de Janeiro. Ele recebeu 541 votos. Né? E vamos lá, agora aqui tem uma coisa interessante para a gente poder... Deixa eu só pegar algo aqui para marcar a página. Eu deveria ter... Ó, a revista Diabolique, de novo. Vamos lá. Ó, o Ota, quando ele foi candidato, então como todo candidato, né, eu também já fui candidato a vereador, sei como que é, ele teve que fazer o que a gente chama no Brasil de santinhos. Aqui está um, ó. Eu, Rio, de janeiro a dezembro. Ota, vereador. Aqui é um desses santinhos do Ota. Aqui, outro santinho do Ota. Praia já, esses são santinhos, viu, gente, mesmo que o Ota distribuía. Você comprar um material pela editora, eles mandam, né, eles têm lá você pode escolher lá, receber alguns, né, e esses foram os recebidos originais, né, do Ota, que você pode receber junto com o livro. Eca, tá tudo caindo, tá tudo cheio de cocô. Eu escolhi receber esses santinhos porque vocês que acompanham o canal sabem que aqui no canal a gente trata de política e eu mesmo já fui candidato a vereador, então eu fiquei muito interessado em conhecer esse material original aqui do Ota e guardar na minha coleção. Então, bem legal. Aqui, ó. Cacareco recomenda. Cacareco era um rinoceronte que também tinha sido muito votado. Na época que a cédula era de papel, o pessoal escrevia, né, as coisas lá na cédula. Então, acho que esse foi um rinoceronte do zoológico lá que foi bastante votado, acho que numa eleição anterior. Pela conservação dos orelhões, ó. E depois ele acabou fazendo esse livrinho aqui, ó. O Candiota, onde vai reunir
tem uma introdução aqui sobre a candidatura dele, assinada pelo Silvio Abreu, e vai reunir vários, vários cartunistas brasileiros, né, vão então fazer tiras sobre a candidatura do Horta. Então são tiras de amigos deles sobre a candidatura dele. Muito interessante esse material. Então, é um registro dessa candidatura bastante interessante do Horta. Então, todos esse material que vai ficar assim, bem aconchegado aqui na minha coleção. Um guardadinho ali, um material muito legal das candidaturas, da candidatura do Horta. Outro material que veio junto, esse aqui, A Dança do Acasalamento, faz referência a um filme, a uma animação que o Horta teria lançado. Eu tentei encontrar essa animação, não consegui aí no YouTube, ela não está disponível, eu não sei como faria para assistir essa animação, eu nunca assisti, né? Gostaria de ver, mas não achei para ver aí no YouTube. Voltemos então a... Então aqui você tem toda essa... Também aqui no livro está o material, tá? Esse mesmo material que eu mostrei para vocês, por quê? Quando você comprar o livro, vai ter vários materiais, vai ter algum material lá do Horta que você pode escolher. Você pode escolher um gibi ou outro material produzido pelo Horta. Eu escolhi esse que tem a ver com política, porque vocês sabem que eu tenho esse interesse. Aqui, ó, Horta. Aqui. Vota, 88, o broche. Bem legal, né, gente, tudo isso. Horta azarando as diretas, né? Diretas 88. E aqui as tiras do Horta. Aqui teve a Bienal, né, dos quadrinhos, e teve uma homenagem, né, mostra a Horta 20 anos. E o Horta, ele foi cosplay dele mesmo. Ele criou essa máscara do Horta e usou essa máscara para ninguém reconhecer que ele era o Horta. Então todo mundo tirou foto com ele, achando que era um ator pago com a máscara do Horta, e era ele mesmo com a máscara, né? Só o Horta mesmo. E aqui mais alguns livros que ele editou, mais algumas revistas pela editora Record. Dylan Dog. Olha, eu vou gravar vídeos aqui futuramente sobre Dylan Dog. Vocês sabem o quanto eu adoro os quadrinhos de Dylan Dog, quadrinhos de terror extremamente divertidos, né? Chega a ser o que no Brasil a gente chama de terrir, Cripta do Terror. Isso daqui eu li, né? Eu acho que só teve 11, chegou a ter só 11 edições aqui no Brasil, mas é muito legal. E tinha os filmes, na época eu assistia quando garoto, adolescente, em VHS, alugava na locadora em VHS. E o Alquimista. E aqui, é interessante, mas este deve ter sido o primeiro quadrinho que eu li do Horta. Mais uma vez, deixa eu fechar o livro aqui, vou usar que é o Alquimista. Na época que eu era adolescente, era a época que o Paulo Coelho estava em... Aqui, ó, subi um pouquinho por causa da luz. Está batendo, agora que eu vi que a luz está batendo. Espero que não tenha feito isso no vídeo todo, só porque essa capa ela é mais brilhante. Esse é o Alquimista. Vocês conhecem, né? A obra que tornou o Paulo Coelho famoso internacionalmente, adaptada por Horta e ilustrada por Alexandre Juban. Então, isso aqui está na minha coleção desde a adolescência. Uma produção Horta Comics, né, 1993. Então, eu peguei aquele momento que a gente lia Paulo Coelho, né, eu li as obras de Paulo Coelho, Monte 5, o próprio Alquimista, o Diário de um Mago. E na época eu cheguei a comprar esse quadrinho. Então tá aqui, ó. Eu mantive aqui, tem um químico tentando fazer as questões, descobrir a pedra filosofal, mas aí tudo vai levar para uma questão mais mística, né? E não tanto da materialidade da alquimia enquanto algo material, mas da alquimia enquanto algo espiritual, aqui aparece, né? A chamada alquimia mental, alquimia espiritual, alquimia que muda
seu interior. Essa daqui é essa belezura aqui que eu guardo na minha coleção. Então, voltemos a essa outra belezura que é esse livro fantástico. Que é o Hotel do Terror, né, que Espectro. O Ota também ele publicou muito terror no Brasil. Ele se centrou muito nessa questão, né? Terror, faroeste e humor, né? O Ota. Então ele publicou muitas revistas de terror, né? Inclusive revistas deles mesmo. Aquela que eu mostrei para vocês no jornal. Você está sendo hipnotizado, compre esse gibi. E ali, no final dos anos 90, a gente teve aquela mudança na forma de quadrinhos no Brasil. Que foi repentinamente, os quadrinhos começaram a perder público no Brasil e começou a questão de você também ter, depois, ali começava algo que vai se consolidar nos anos 2000, que é você não ter mais aquele gigantesco mercado de quadrinhos, aquelas revistas que vendem milhares de exemplares, mas um mercado um pouco mais, na verdade, bastante menor. E o Ota também se adaptou a esse mercado, depois ele vai se adaptar a esse mercado, produzindo, né, os seus. Ele aqui está falando dos prêmios que ele ganhou, né, mas produzindo seus próprios gibis. O prêmio Ângelo Agostini, né, pela coleção Assombração, o troféu HQ Mix, homenageou pelos seus 25 anos de editor da MED. Né? Depois ele ganhou o prêmio Ângelo Agostino de Mestre dos Quadrinhos Nacional, muito merecido, o prêmio Bigorna de contribuição da HQ Nacional. Esse prêmio Bigorna estava relacionado ao site Bigorna, que hoje está descontinuado, mas eu tinha uma coleção que justamente chamava-se Quadrinhosofia, que é o mesmo desse quadro aqui do canal, né? Que faz parte dos estudos que eu já desenvolvia sobre quadrinhos e filosofia. Então, eu colaborei com esse site. Aqui a gente tem, inclusive tem um artigo meu lá ainda, chamado As 10 Histórias em Quadrinhos, que eu considerava as melhores histórias em quadrinhos. Acho que as 10 melhores histórias em quadrinhos, por Edgar Manioto, uma coisa assim. Aqui, bom, ou se tiver alguém aí da geração Z, nem sabe o que é isso, é cartão telefônico. Quando a gente parou de usar ficha para usar cartão telefônico. E era uma mania você ter cartão telefônico com imagem. Eu ainda tenho alguns cartões telefônicos, não do Ota, mas eu ainda tenho alguns cartões telefônicos guardados em algum lugar ali. E aqui as aventuras do Ota, né? Superman dos anos 30 e Superman hoje. Ó. Superman dos anos 30, olha essa tirinha. Tem a cabine, ele corre lá e se troca, né? Porque tinha aquelas cabines de telefone. Superman de hoje é o orelhão, não tem cabine nenhuma, ele vai se trocar, é preso por atividade indecorosa aí pela polícia. Aqui o vídeo, né, que eu mostrei para vocês. O vídeo não, né? A propaganda do vídeo, né? A dança do acasalamento, esse daqui. Um folder, né? De propaganda. Mas eu não cheguei a assistir. E o Ota aqui entrando nessa era, né? Do computador, tinha site, produzir pequenos vídeos, né? O Ota sempre se reinventava e estava sempre ali na vanguarda dos quadrinhos, dos comics, né? Dos quadrinhos, dos comics não, da animação também, né? O Ota sempre estava ali. O Edgar Franco chama essa interação entre quadrinhos e coisas de HQtrônicas, né? Que é o teórico que trabalhou com isso no Brasil, que é o meu querido amigo lá, o Edgar Franco, né? Que tem um livro dele sobre HQtrônicas que eu já li, que tem o universo pós-humano Tranta, e que inclusive logo eu já colaborei com o Edgar Franco em um dos livros dele, e logo tá para sair um novo livro do Edgar Franco sobre inteligência artificial, ficção científica, inteligência artificial, do qual eu colaboro ali com o Edgar Franco com um conto. Né? Então, e o Edgar Franco justamente criou o conceito de HQtrônicas para falar dessas criações. E aqui a gente tem a tira sobre o governo Lula, né, que o Ota vai publicar
em jornais, primeiro no Pasquim 21, depois no Jornal do Brasil, O Reino Encantado de Dom Inácio Calamar da Silva I. Então, são sátiras sobre o governo Lula. Então, são sátiras sobre o governo Lula. Esse é o tipo de publicação que eu gostaria de ter, né? Assim, um álbum com todas essas tiras, né? Esse é o tipo de publicação que eu gostaria de ter. Seria até interessante, né? O pessoal, alguma editora lançar essa publicação, até porque a gente está aí no terceiro governo Lula, caminhando para o quarto, então seria interessante alguém lançar essas tiras com uma boa introdução de quem entende de quadrinhos e de política, seria até interessante ter essas tiras publicadas. Aqui a gente tem um cartoon de crédito, e aqui outra faceta do OTA, que é aquilo que todo quadrinista uma hora faz também, que é você publicar para empresas, para sindicatos, você fazer, né, aqueles quadrinhos, né, que são quadrinhos vinculados para campanhas publicitárias, ou para divulgação de algum evento, ou mesmo sindicatos, né? Sindicatos às vezes têm quadrinhos, que nem esse daqui, ó, concursinho, era para um jornal direcionado aos funcionários públicos. Tem vários sindicatos que têm seus jornais que vinculam quadrinhos. Você tem campanhas também, às vezes o governo vai fazer uma campanha sobre alguma coisa, faz em forma de quadrinhos para chamar a atenção da criançada. Aí, mais uma vez, o Otto à frente da revista Med, ele também, junto com a revista Med, vinha essa revista ECA, que depois de muito vai e vem a revista Med, ela passa então pela VEC, né, pela Record, depois vai para a Mitos, depois para Panini, depois se encerra, né, definitivamente. E tem um momento aqui que eles falam que o Otto, ou acho que foi na reportagem ali do jornal que fala que o Otto foi despedido de todas essas. E também aqui, né, teve um período que o Otto trabalhou para a editora Pixel, organizando, por exemplo, as tirinhas do Agar, da Luluzinha, do Mandrake, do Fantasma. Gente, eu tenho esse material, eu esqueci de pegar ali, né? Eu tenho esse material, assim, eram uns gibis pequenininhos, todo o tamanho do que a gente chama de gibi, dos gibis do formatinho, né? E tinha tirinha do Agar e tudo mais. Já esse do Mandrake, do Fantasma, também tem esse material, são álbuns de capa cartonada, uma capa mais dura, publicando algumas histórias selecionadas do Mandrake e do Fantasma. Eu tenho esse material, eu esqueci de pegar, né? Eu peguei algumas coisas para mostrar para vocês, não esqueci, mas eu tenho esse material também que o Ota editou. E, inclusive, esse material que ele editou aqui com as tirinhas, né, do Popeye, do Recruta Zero, né, do Agar, tudo num formatinho, um material muito legal, assim. Traz também aquele Cats and Cats, que acho que é isso, Cats and Cats, e outras tirinhas ali do começo do século XX. Então é um material bem interessante para colecionador de quadrinhos. Aqui já está comentando a Expo OTA, 40 anos de quadrinho, uma exposição pro OTA, sobre o OTA. Aqui o relatório OTA do Sexo, que é um dos livros publicados dele. Depois ele acaba publicando esse mesmo relatório, junto com outros relatórios OTAs, né, através do selo dele, né, do selo OTA, OTA Comics. E aqui são vários, deixa eu passar aqui também, que aqui tem... E aqui são vários quadrinhos dele, até chegar na última grande criação dele, que é A Garota Bipolar. Tá aqui, que hoje ainda você pode se encontrar aí, né? Aqui o Otto, um café, né? E aí o Otto falece em 24 de setembro de 2021, deixando duas obras que foram publicadas depois, a própria Garota Bipolar, da Otto Adventures, publicados aí pela TAI Editora, e
Os Estranhos Hóspedes do Hotel Nicanor, reunindo série de HQs escritos por ele e desenhadas pelo grande Flávio Collin, né, que foi editada pela M.M. Martin, que é a mesma que edita este livro. E é lógico, quando possível, quando eu adquirir outros materiais do Rota, eu vou aqui comentar com vocês em vídeo. Tá? Bom, gente, essa apresentação desse material, né, eu resolvi fazer essa apresentação porque esse é um material artístico. Aqui tem até, ó, deve ser um cartaz que o Otto deixava na casa dele. Sou bagunceiro. Pelo amor de Deus, não arrumem nada. Gosto de viver assim. Fazendo referência àquele... o apartamento do Otto, né? Aqui. Bom, gente, assim, eu apresentei para vocês o livro inteiro, né, e fui mostrando as páginas, tudo, para vocês verem, mas assim, esse é um material que eu não vejo problema em fazer essa apresentação, porque é um material que vocês têm que ter em mãos. Né? Isso daqui assim, é necessário ter em mãos esse material. Vocês precisam ter em mãos. Tá? A editora ainda tem disponível à venda. Né? Aqui não tô, esse vídeo não está recebendo nenhum patrocínio, tá? Mas a editora ainda tem lá à venda. Eu vou deixar o link da editora aí para vocês. A editora tem à venda. E assim, não é um material para você ver um vídeo e falar assim, não, tá legal, eu conheço. Não, você precisa desse material em mãos. Esse material é muito, mas é muito bom. Assim, você tem acesso aqui, né, à vida desse grande editor e quadrinista brasileiro através da sua enorme produção. Eu entendi tudo aqui. E o livro, eles acertaram muito no jeito que fizeram o livro, sabe? Assim, um livro que lembra, que quando você lê que nem aquela reportagem de jornal, lembra a mente do Ota. É lógico que o Ota, ele é alguém que merece uma biografia mais clássica também. Tá? Inclusive, se uma hora a editora ou algum biógrafo for lançar uma biografia mais clássica do Ota, né, até seria legal que essa biografia, uma vez que lançada posteriormente, né, viesse com uma reedição desse livro, para quem está recebendo, receber as duas coisas, aquela biografia mais clássica, com começo, meio e fim, contando a história da pessoa e tudo mais que a gente conhece, né, de biografia, mas junto viesse um livro como esse. Um livro que mostra a mente da pessoa. Acho que nada mostra a mente de uma pessoa como as suas criações, e as suas criações de acordo com a própria organização que a pessoa tinha, né, disso na sua própria mente, na sua própria vida. Então, é um livro que se você gosta de quadrinhos, gosta de arte, se você tem interesse em conhecer uma parte importantíssima da história do quadrinho no Brasil, não só do Brasil, porque assim, não só de quadrinhos brasileiros, mas de quadrinho no Brasil, porque o Ota foi editor da MED no Brasil. E uma parte considerável, inclusive, do conteúdo da MED no Brasil era produzido no Brasil por quadrinistas brasileiros, porque o nosso humor é bem diferente do humor norte-americano, e porque, assim, muitas coisas de programas, principalmente naquela época, né, pré-internet, séries, etc., que por vezes podiam ser o americano ia entender, a gente não ia. Né? Então o humor, né, precisa dessa pegada. Assim como o terror nacional também, também é muito diferente do terror produzido nos Estados Unidos. Né? O terror, tanto dessa imensidão de revistas que o Ota produziu, até terror que foi produzido em revistas como Mestres do Terror, Calafrio, que trazia aquele terror mais especificamente brasileiro. E o próprio Ota era daqueles que começou como editor nas revistas de terror, acho que foi no Spectrum, em outras revistas de terror assim, de mandar o pessoal mandar causos do interior, e o pessoal mandava aqueles causos e era convertido pelos quadrinistas em histórias de terror, aqueles causos do interior, que sempre tem. Né? Eu mesmo tenho um, porque eu vivi em fazenda durante muito tempo, tenho um, e foi até no começo deste ano,
Foi no começo desse ano, a professora da minha filha pediu, né, que se alguém, para relatar uma história, se alguém conhecia alguém que tinha um caos, para relatar um caos, eu relatei um caos de terror que eu vivi morando numa fazenda do interior, minha filha escreveu, e ela ganhou um 10 da professora e um parabéns, e falou, a professora falou assim, nossa, essa é uma história bem original mesmo, de caos, né, porque eu vivi essa história, então o, o Ota tinha, né, dessas de pegar esses causos que quem mora no interior, quem já morou em fazendas, que nem eu mesmo, né, a gente sempre tem esses tipos de caos, né, então, e transformava isso em história em quadrinho. Olha, gente, aqui ó, na descrição do vídeo vai estar, então, na descrição do vídeo vai estar o link da editora, apesar de ter sido do Catarse, a editora ainda tem esse material disponível. Inclusive corram, né? Porque provavelmente se foi feito pelo Catarse ainda tem, não deve ter tantas sobrando assim, né? Então, acho bom, então, né? Pode ser que se demorar muito para adquirir fique sem, né? Dá até um excelente presente de Natal aí se você tiver um amigo que gosta muito de quadrinhos. Eu adorei essa edição. Ela chegou. Eu estou gravando aqui na quinta-feira, né? Quando lanço o vídeo, acho que ela chegou na segunda-feira. Eu li ela, eu já li, né? Li assim. Assim, eu não. Eu recebi, já comecei a ler e li assim. Assim, você não consegue parar de ler, lógico que depois você tem que voltar e vendo com mais detalhes, as tiras e tudo mais, a arte do Rota, e vai ficar ali para sempre rever um material que você precisa ter em mãos e rever sempre, tá bom? Então é isso, olha, deixem um like, tá? Façam seus comentários, vocês que estão assistindo o vídeo, o que vocês acham? Vocês gostavam do Ota? Já leram ele na MED, ou em outros quadrinhos, ou na internet, Facebook, etc. Conheciam a revista MED? Deixe os comentários de vocês, né? Vamos conversar sobre o Ota. E vocês sabiam do Ota ter tentado uma carreira política? O que vocês acham disso, né? Também vamos conversar sobre essa questão da o que vocês acham, né, dessa carreira política do Ota, o Ota como fanzineiro, etc. Vamos comentar aí, comentem, deem um like e compartilhem o vídeo. Você faz parte de algum grupo de histórias em quadrinhos? Compartilhe o vídeo, tá bom? É isso, vamos encerrando por aqui. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, estudioso de histórias em quadrinhos, e até o próximo vídeo aqui no Quadrinhosofia, é onde a gente comenta sobre histórias em quadrinhos e filosofia. Vamos deixar então aqui o Ota, o homem e a sua obra para encerrar o nosso vídeo. Que não está querendo encerrar, né? Olha lá, agora o mouse funcionou, né? Isso eu nem vou cortar isso aqui, tá? Vai ficar aí. Enquanto vocês admiram aí o apartamento do Ota e a obra Arquivo Ota. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Sempre às quinta-feiras, às 8 horas da noite, né, às 20 horas, aqui no nosso Quadrinhosofia.